Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigada, primeiramente, pela presença, em nome aqui do nosso presidente, doutor Fábio. A gente já vai dar início, né, ao evento. Estamos aí com 81 participantes pelo online e a gente acredita que o pessoal vai entrando no transcorrer, só para não atrasarmos muito. Vou passar a palavra para a nossa diretora secretária, doutora Adriana Menezes, que vai fazer a abertura do evento. Doutora Adriana, por favor, e agradecer desde já ao doutor Ricardo, Alan, doutor Pinaza e a todos os presentes aqui conosco. Um abraço a todos. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos, bom dia, professor doutor Ricardo Esper, que eu vou carinhosamente chamá-lo de Esper. Por favor. Bom dia, professor Pinaza, bom dia, equipe aí FAESP Senar, bom dia a todos os inscritos, sindicatos rurais. Eu vou saudar em especial o meu sindicato rural de duas meninas que estão aí, Alexandra, Rafaela, Ellen. Obrigada pela presença de todos aí. Em nome do nosso presidente, doutor Fábio de Sales Meireles, em nome do nosso vice-presidente, doutor Luiz, que também é presidente do SEBRAE, quero saudar a todos aí e dar as boas-vindas a todos. Falar rapidamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, ela entrou em vigor agora em 2020, ela visa orientar e regular o tratamento de dados pessoais. A gente, sindicato rural, a gente tem muito... Para todos, a lei é válida, a lei vai ser aplicada. Mas para nós, em especial do sindicato, a gente trabalha com muitos dados pessoais, dados dos nossos associados, dados de funcionários, dados de pessoas que acorrem aos sindicatos para a utilização dos nossos serviços, dados de alunos, de jovem agricultor, de programas, de cursos, enfim. Nós temos que trabalhar o tratamento desses dados, é isso que visa a lei e é isso que o doutor Fábio, sempre atento, me incumbiu um grupo de trabalho para a gente trabalhar esse assunto, buscando a melhor orientação a toda a rede. E na busca da melhor orientação à rede, incumbiu-nos o doutor Fábio de buscar o doutor Ricardo Esper, eu vou ler o currículo dele aqui, que é bastante extenso, através do doutor Pinaza, professor da FGV, e coordenador da revista Agroanálises, que muitos de vocês conhecem pela excelente qualidade de conteúdo, uma revista voltada ao produtor, ao nosso setor. Como disse, a nossa intenção é levar informação e orientação aos sindicatos, visando a adequação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para o nosso métier aqui. Até porque, a partir de segunda-feira, entram em vigor dados pelo descumprimento da lei, que o doutor Esper vai aí explicar bem para a gente aqui. Queremos fazer outras reuniões, conforme a demanda dos sindicatos. Eu acho que não vamos conseguir parar nessa, doutor Esper, porque o tema é palpitante, é muito interessante e, acima de tudo, muito importante para todos nós aqui. Eventuais perguntas, eu sei que terão muitas, inclusive eu própria tenho muitas ali, elas podem ser feitas no chat e, ao final dessa reunião, o doutor Esper vai responder. E aquelas que não, por qualquer motivo, não consigam ter pelo tempo, ser respondidas hoje, nós nos comprometemos doutor Esper também, de responder e encaminharemos a cada sindicato com as respostas ali. Então, eu gostaria de apresentar, como eu falei aqui, da melhor orientação que o doutor Fábio, nosso presidente, foi buscar. Eu vou ler aqui como é que está meu inglês aqui hoje, doutor Esper, mas eu vou ler o currículo aqui do doutor Ricardo Esper, nosso amigo Esper aqui. Bacharel em Administração de Empresas pela FAAP, Fundação Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Especialização em Negócios, Administração e Negócios pela Babson College. Especialização em Contramedidas Técnicas e Inteligência pela REI, Research Electronic International. Especialização em Cibersegurança Ofensiva. Especialização em Ethical Hacking e Cybersecurity
Nossa, EC Côncio CEHV8, mas me traduz as letras aqui. Pode passar por cima. Certificado, contraespionagem, informação, seguridade. Nossa, o currículo é extenso. Membro da ERI, Espionage Research Institute International. Membro do Conselho da Beca Trusted Advisors e sócio fundador da NES, Processos e Tecnologia, NES Law e da Ionic Health. Então, doutor Esper, estamos em suas mãos aí. A palavra, antes de passar a palavra ao senhor ali, gostaria de passar a palavra ao nosso amigo, professor Pinaza, da FGV. Professor, a palavra é do senhor aí. E, por última coisa aqui para nós, uma ótima manhã de trabalho. Trabalhos a todos aqui. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Senhora Adriana, agradecemos as palavras e nós estamos começando um período novo. Eu lembro nos anos 90, portanto, há quase 30 anos, nós estávamos falando nessa época do direito do consumidor, abrindo as portas. E quantos avanços tivemos nesses 30 anos. E agora nós vamos dar um passo muito importante quando nós falamos da Lei de Proteção dos Dados, da Lei Geral. Esse será um caminho. Nós estamos numa fase de pandemia, numa fase em que nós falamos muito de fatos e mitos. Então, o doutor Ricardo, ele comparece aqui para desmistificar. Tá? E essa desmistificação necessita de muita disciplina. Então, nós teremos que estabelecer regras, teremos que estabelecer uma regulamentação, tudo com certos passos no devido tempo. Nós temos que lembrar que nós começamos um trabalho agora de uma pirâmide invertida. Essa pirâmide invertida, ela no seu pico, ela é larga e ela vai se estreitando na sua base. E é isso que o Ricardo vai nos ensinar, os passos que nós devemos dar para fazer essa caminhada com muita competência, seguindo o padrão da FAESP. Para nós é um orgulho enorme estar fazendo essa abertura, doutora Adriana. Agradecendo ao doutor Fábio, como sempre, ao doutor Tisso, pela generosidade em abrir a porta dessa casa maravilhosa. Então, eu passo aqui as palavras ao Ricardo Esper, agradecendo. O Esper é sócio-diretor da NES, que é a empresa que está fazendo um trabalho de digitalização nessa reforma que a agroanálise está passando. Então, para ele ter passado o filtro da fundação, para estar prestando esse serviço, mostra todo o gabarito que está sendo envolvido para isso. Então, Ricardo, seja bem-vindo, é um prazer vê-lo aqui e boa palestra. Obrigado, Pinaza. Bom dia a todos. Obrigado. O currículo é extenso, mas prometo que não faz nem parte do que eu pretendo fazer na palestra. A palestra realmente é uma coisa para descomplicar. O fato da LGPD ter chegado aí tão no meio da pandemia criou aí alguns problemas do início dela. Então, assim, a gente teve aí prorrogações em virtude da pandemia. Algumas outras coisas começaram a acontecer, o mundo ficou muito mais digital, começamos a ter muito mais problemas de segurança digital agora nos últimos tempos. Aí são casos e casos de invasão, de golpes virtuais. Então, a questão da LGPD não vem só para cumprir uma lei, mas vem aí para nos botar num trilho de cibersegurança, que no final dos tempos é uma coisa que está na prateleira de todo mundo, mas ninguém presta muita atenção. A LGPD deu uma acelerada nisso, como a pandemia também deu uma acelerada na digitalização da nossa vida.
isso aqui que está acontecendo hoje, provavelmente não aconteceria alguns anos atrás, e toda a tecnologia envolvida aqui já existia, não tem nada de novo, não aconteceu, não tem nada de novo no que a gente está fazendo. Essas videoconferências existiam, mas sim existe a questão que todo mundo está mais disposto a usar. E de fato, isso vai acontecer no nosso cotidiano. A questão dos sindicatos com respeito ao LGPD, vocês têm um papel um pouco, em alguns lugares, dúbio, eu vou explicar um pouco a respeito disso. A lei, a aplicação, a adequação à lei é um processo chato, não vou mentir, não é uma coisa, ai, tá super fácil. Não, não é chato, a gente tem que ter minimalismo aí em algumas questões, e prestar um pouco mais atenção em outras coisas. Mas, de fato, está aí, está dado, é uma necessidade, também não acho que é uma lei desnecessária, porque aí os nossos dados estão correndo fartamente aí em redes sociais, na internet. Isso tem sua vantagem, tem uma grande desvantagem, como toda boa solução. A FAESP nos convidou para fazer essa apresentação para vocês, principalmente no intuito de desmistificar. Eu não vou descer no artigo da lei X, eu até vou aqui citar, mas a intenção é vocês entenderem como por coração, assim, por entender o motivo pelo qual a lei está sendo aplicada, e entender que tudo que a gente vai se envolver, apesar do detalhismo, tem uma questão de bom senso. Tudo que a lei é muito relacionada a bom senso e responsabilidade com dados. Então, de algum jeito, isso já teria que estar existindo há muito tempo. E a lei veio regular isso. Aí, então, o que é a lei geral? Né? Aqui, como eu vou falar, posso até mandar boa parte desse material para vocês. Tem alguma coisa em multimídia aqui, mas também não é nada expressivo. Mas a lei, o que ela veio fazer? Ela veio regular essa proteção dos dados pessoais, que andavam aí soltos em qualquer lugar, a distribuição de dados entre pessoas era muito grande, e principalmente pela consciência europeia com relação à privacidade, isso começou a se extinguir. Nos Estados Unidos, tem lá até alguns estados que têm regulação forte com relação à privacidade, mas não é um tema principal. Eles acabam não tendo tanta preocupação. Mas, e daí? Por quê? O Brasil também tem que se adequar a principal parceiros comerciais também. A gente precisa entender isso também do ponto de vista comercial. Então, hoje, a Europa é um grande consumidor do nosso agronegócio, de outras commodities e de outros produtos. Então, a gente tem que estar adequado, a gente é uma resposta comercial até aos anseios da Europa, e a gente vai cumprir porque a gente tem juízo. A quem a lei se destina é muito claro, e isso cria um pouquinho de aversão à lei. Essa lei é pura e exclusivamente a dados pessoais. Pessoais é CPF, é gente. Eu tenho uma empresa, um CNPJ que vai fazer parte de alguns contratos. Não, essa lei em especial, a gente sempre está falando de titular de dados. É o CPF, não é o CNPJ. Então, muito se confunde ainda com relação a isso, e as pessoas levam aí elevam a lei, né, a percepção da lei, por acreditar que a gente está falando de todos os dados. Todos os dados são importantes, todos os dados têm que ter tratado com responsabilidade, mas essa lei fala de dados pessoais. Então, aqui, os dados os dados para essa lei têm que ser coletados no território nacional, e principalmente a questão dos dados é a responsabilidade mesmo, e o bom senso. E principalmente isso é uma coisa que todo mundo fala, então não vou ter mais agenda das pessoas que eu tenho no meu telefone. Então aquela listinha que eu tinha de amigos, vou passar por regulação de dados pessoais? Não. A lei tem várias exceções dessa lei, milhares, algumas,
que assim, quando são dados não econômicos, particulares, essa lei não se trata. Então, amanhã a agenda do telefone. Não se trata isso. Se você é um jornalista, um artista, ou também não se atenta a isso. Por óbvio, aí, as questões nacionais de defesa nacional, segurança de Estado, investigação policial. Já pensou se amanhã a gente fala que a polícia não pode ter seu dado pessoal? Não tem menor sentido. Então, muito se mistura isso. Então, os dados do meu processo judicial, não, eu vou ter que dar consentimento? Não. A polícia, o Ministério Público, o judiciário não precisa do seu consentimento para te investigar, para te ter listado lá. Eles são exceção à lei. Então, também todo mundo fala, então não vou precisar mais me preocupar com... Não, todo mundo vai ter que estar adequado, mas o sistema de justiça não. Eles vão ter lá os seus dispositivos de segurança de dados. Que aí a questão que aconteceu com a STJ há pouco tempo, que teve uma invasão e uma sequestro de dados. Isso é um problema, mas é um problema de cibersegurança, não tem nada a ver com a lei. E dentro da questão que eu acho muito que as pessoas também não conseguem qualificar muito, são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. A lei roga muito a respeito dos dados pessoais sensíveis da pessoa. Então, assim, informação relacionada natural, que identifica a pessoa, data de nascimento, profissão, nacionalidade, etc., não são dados sensíveis, são dados pessoais que você vai ter lá nos seus cadastros, serão totalmente tolerados, não tem problema nenhum você conter esses dados. O que são dados pessoais sensíveis? São dados que vão discriminar uma pessoa. E a palavra discriminação parece um pouco pesada aqui, né? Porque discriminação todo mundo vai lá, volta a questão racial, volta a questão religiosa, mas de fato não é só isso. Your mobile is charging. Tá bom, Alexa. São dados que podem extrair essa pessoa de um senso comum e ter alguma discriminação. Olha, essa pessoa, por uma opinião política, eu não vou atendê-lo. Não pode. Você, por uma convicção religiosa, ele não vai poder participar de um sindicato. Lógico que isso não acontece, mas esse dado sensível e discriminatório, que são por questão discriminatória, que acontece muito esse dado, transformar esse dado em muito sensível. Acontece muito em planos de saúde, olha, esse sujeito foi na farmácia e comprou um excesso de remédios. O plano de saúde, se ficar sabendo disso, vai cobrar mais de você no plano? Não deveria, porque aí é uma farmácia que está contando um dado sensível a seu respeito e trocando esses dados com o plano de saúde. No caso da LGPD, existe a classificação de quem é quem para a aplicação da lei. O titular é aquele cara que é o dono do dado, é você. É você que está aí sentado, você é dono dos seus dados, tem lá toda a questão documental, a sua história, as suas fotos, as suas relações. Então, você é o titular de dados. Você, a hora que vai se filiar um sindicato, etc., você vai ter lá, você vai preencher uma ficha e vai dar esses dados e vai passar esses dados para esse sindicato. Você é o dono do dado. O controlador é o cara que vai manipular esses dados, é que ele vai coletar esses dados para o uso de alguma coisa. Então, no caso de vocês, um produtor rural, que não seja um CNPJ, mas sim um CPF, vai lá e se inscreve no sindicato. Na hora que ele se inscreveu no sindicato, você se tornou controlador dos dados deles. Então, você vai lá, vai salvaguardar os dados e vai utilizar esses dados para o seu cotidiano. Para os negócios do sindicato.
o operador já é um cara que vai usar do controlador. Por exemplo, você vai pegar um telemarketing. Amanhã eu tenho dados aqui da minha empresa e quero fazer uma ação de telemarketing. Eu não sou o dono desses dados, eu sou o controlador. Vieram aqui N consumidores, gastaram aqui comigo alguma coisa, ou se cadastraram aqui de algum jeito. E amanhã eu vou pegar ou contratar uma empresa de telemarketing, onde essa empresa de telemarketing vai fazer uma ação comercial e vai ligar um a um. Esse cara se tornou operador do meu dado. Ele não é o titular, ele não sou eu, ele é um terceiro que está trabalhando para mim. Em muitas, posições, o sindicato é um operador de dados. A gente vai chegar lá, então, só para contar, então, entendendo, é o titular, que é o dono do dado, o controlador e o operador que manipula esses dados, que opera esses dados de algum jeito, seja via uma ação comercial, seja via ou qualquer outra coisa, como a gente vai ver aqui para frente. Encarregado de dados é uma quarta figura que eu acho que ainda para vocês vai ficar longe, porque uma vez que vocês venham fazer adequação, hoje nos seus sindicatos, uma pessoa indicada, um CPF ou um CNPJ, pode ser uma pessoa externa, uma pessoa jurídica externa, vai ter que se dar por responsável do bem-estar desses dados. Então, amanhã, se você teve um episódio de vazamento, se você tem um problema, etc., quem vai estar de olho quem vai ser responsável por isso, quem vai estar de olho em normas, etc., é o encarregado de dados, que o mercado admitiu uma sigla em inglês, que é DPO, que é Data Protection Officer. Esse cara vai ser o cara encarregado de dados, como é lá o seu contador encarregado pela sua contabilidade, que amanhã os seus tributos, uma guia, alguma coisa que ele vai recolher. Ele funciona um pouco como um contador, como um terceiro, ou como contador, pode ser interno também, ou como interno, que vai ser o cara responsável, que vai responder à Agência Nacional de Dados, vai responder ao titular. Amanhã a gente vai ver aqui para frente, um titular pode falar, olha, o sindicato X, eu não quero mais que você tenha meu dado. Ele vai falar com quem? Quem que vai tomar conta dessa demanda? É o DPO, é o encarregado de dados. Ele que vai ter que andar com isso de algum jeito para que o titular de dados seja esquecido pelo sindicato. Esse cara ele vai ser indicado no programa de adequação, ele tem um nome, tem um sobrenome, tem um CPF ou tem um CNPJ, existem muitas empresas que prestam serviço de DPO como terceiro, tem suas vantagens ou tem seus custos também, aí cada caso é um caso. Daí, quais são os princípios básicos da lei, né? Porque o que vai gerir a lei aí no cotidiano? Principal, por que está fazendo? Então, o principal princípio é horrível, mas o principal deles é a finalidade. Por que você está pegando esses dados? Então, a hora que chegou um titular de dados aí no seu sindicato, para que eu preciso dos dados? Olha, não, eu preciso dos dados dele, preciso se sindicalizar, ele ser um participante aqui. Então, então tá. Então ele tem uma finalidade básica. Você coletar dados na rua aí, fala, preencha essa ficha aqui para mim, por nada, você está fazendo uma operação sem finalidade. Então, por óbvio, então, do princípio mais importante é a finalidade pelo qual você tem o dado dessa pessoa. Então, por que você tem isso? A adequação é fazer com que esses dados tenham assim, olha, por que eu tenho o CPF desse cara? Porque eu vou lançar uma guia, porque eu preciso no meu dado cadastral compartilhar isso com a Receita, ou eu vou emitir uma nota fiscal, vou emitir um borderô, um boleto. E por que eu
por que eu tenho que ter esse dado comigo? É isso. A necessidade do tratamento daí eu vou usar esse dado para fazer uma transformação que seja ela qualquer. Eu vou botar ele no Bolero, vou fazer uma emissão de um boleto, por exemplo. Eu tenho necessidade do CPF, eu tenho necessidade essencial para o uso desses dados. Uma das coisas que roga, principalmente, por daí a gente volta na questão de PO, o que a gente quer, o que o titular de dados precisa muito é acesso livre a esse dado. Então, ele, a qualquer tempo, precisa chegar aí no seu sindicato e falar, olha, sou o Ricardo, sou seu sindicato, sou associado a vocês, eu queria olhar minha ficha. O que você tem o que você tem a meu respeito? Então, ele tem que poder acessar todos os dados que ele tem com vocês. Então, de algum jeito, ele vai ter que ir buscar o GPO ou encarregar de dados, no caso de vocês, mesmo o balcão, né, que vai conectar ele com essa figura, para que o titular de dados tenha acesso livre para saber quais dados vocês têm disso. Daí vocês já começam a falar, aqui já começa uma adequação, porque, pô, hoje, se chegar um cara aqui na frente, eu consigo saber onde estão os dados desse sujeito? Será que eu. Putz, tem aquela fita, porque a gente pensa muito em dados digital, né? Mas todos os dados não são digitais, existem fichas. Então, tem papel, tem um monte de coisa. Sabe? Pô, chegou o Ricardo aqui no balcão, pedindo para ter livre acesso aos dados dele. Pô, será que eu sei onde estão todos os dados que recolheram do Ricardo? Então, aí vocês já começam a entender um pouco do que seria a adequação do LGPD no seu cotidiano. É simples? Pô, então vou mapear onde estão todos os dados dele. Pô, é isso. A adequação começa assim, mapeando onde estão os seus dados do associado, para que, em que ficha que ele está, que banco de dados que ele está, e etc. Porque um dos princípios da LGPD é o livre acesso do titular. Então, a gente já começa a falar um pouco da adequação. Saindo um pouco da lei, eu não vou seguir muito aqui, porque eu acho que esses ganchos que fazem essa compreensão, o porquê de cada coisa. A qualidade de dados, que eu me referencio aqui, esse dado está atualizado, ele vai ter que ter ele vai ter que estar com endereço novo, vai ter que estar com todos a referência ao titular com qualidade. Ele vai ter o sobrenome dele escrito certo, ele vai ter o endereço dele certo, ele vai ter que ter essa possibilidade de atualizar esses dados. Essa qualidade de dados, no final, na prática, é uma coisa muito útil para todos nós, né? Porque uma vez que um titular consiga manter essa qualidade, ele vai fazer uma atualização cadastral, ele vai ter como fazer isso, que hoje é um inferno. Daí atualizou o dado do sindicalizado numa ficha, não está no financeiro, que não está na outra. Uma vez que a gente fez todo o mapeamento de dados e a gente vai ter essa possibilidade do titular manter essa qualidade desses dados, ele vai estar fazendo uma revigoração do nosso cadastro. Isso ajuda bastante o cotidiano. Além vem perturbar, mas vem ajudar muitas coisas, porque esse mapeamento de dados, se deixar para nossa vontade, a gente vai fazer nunca, né? A transparência é quando o titular quer saber, pô, e o que você está fazendo com o meu dado? Eu quero saber tudo o que está acontecendo aqui. Pô, Facebook, já imaginou? Tudo bem que você assina lá no começo, a hora que você abre uma página, uma conta no Facebook, você está lá concordando com a grande parte das coisas que ele faz. Mas será que você sabe mesmo tudo que ele faz? A fato, eu acho que não, tá? Pessoalmente, acho que definitivamente ninguém faz a menor ideia do que essas redes sociais façam com nossos dados. Mas por fato, na nossa adequação, se a gente fosse o dono do Facebook, ou se o Facebook estivesse aqui no Brasil com LGPD, teria que contar tudo o que faz com dados de todos e teria que ser transparente. Falar, olha, pessoal, eu tenho realmente aqui, eu divulgo a sua preferência política ou seus posts, eu começo a te entender
Imagina, o sindicato vai ter que contar isso, mas, por óbvio, não tem muita tratativa diferente disso. A segurança dos dados é a prerrogativa maior que a gente vai ter agora, porque antigamente você podia até se dar o luxo de deixar os dados aí numa planilha Excel. Daí, o máximo que podia acontecer era um disco rígido queimar e você definitivamente perdeu os dados. Mas você perderia de fato de uma forma definitiva. Hoje, esse computador está ligado na internet. E por um acaso, você, por um erro de compartilhamento, um ataque hacker, alguma coisa, você acaba divulgando essa planilha onde estão todos os seus associados. A segurança, daí a gente vai começar a ter problemas com a NPD. Então, a segurança vai ter que subir. Então, olha, vou ter. Daí as pessoas vão pensar: será que eu preciso de todos os dados do titular nessa planilha? Será que eu preciso para começar? Mas, principalmente, por uma planilha, será que eu vou deixar nesse computador? Não era melhor deixar ele criptografado? Não era melhor deixar ele num disco rígido, numa nuvem, enfim, em algum lugar? Será que eu não consigo melhorar essa segurança? Então, a segurança de dados é uma coisa que vai vir à tona aí com a LGPD. O vazamento de dados que eu falo em segurança tem a prevenção, né? Porque daí você vazou o dado. Chegamos aí à conclusão que você perdeu esse dado aí, meteu numa planilha, passou um e-mail e todo mundo que estava nessa planilha foi de algum jeito vai ter um problema. Você já imaginou? Chegou aí num hacker, chegou aí num malfeitor qualquer que pega esses dados todos, use para emitir cartão de crédito, pedir um consignado. E eu trabalho muito com apuração de crime cibernético. Vou te falar, todo dia de manhã tem um novo. Então, eles têm muito essa questão de usar esses dados de forma inadequada e vai causar um dano para o titular. E quem, no final do dia, foi responsável pelo vazamento foi o sindicato, foi o controlador de dados que estava lá, foi negligente com essa planilha, passou uma planilha em Excel com todos os titulares para uma outra pessoa e esse e-mail foi invadido, esse e-mail foi extorquido, eles vão ocasionar um problema para eles. A questão não discriminatória é exatamente isso, é falar amanhã vocês fazerem uma estatística por religião ou por qualquer outro motivo dentro dos seus dados e criar alguma regra discriminatória, principalmente automática. Aí, olha, se esse cara é da cidade tal, eu não atendo ele. Ou se esse cara não atingiu algum índice X, é uma discriminação. Então, essa questão discriminatória é muito importante no cotidiano, que a gente precisa se atentar, se de algum jeito, nenhum dos nossos atos, nenhum dos nossos processos internos, nenhuma das nossas atividades ocasiona isso. Olha, se o cara for da estrada, não sei o quê, eu não vou atender porque lá é ruim, sei lá, algum ato discriminatório. E daí, por isso que a nossa palestra não se encerra aqui, porque eu não tenho muita visibilidade do que vocês têm aí. Eu acho que depois dessa palestra vocês vão falar, isso aqui, ó, isso aqui eu tenho isso aqui eu tenho aquilo. E daí a gente vai concentrar, como o Pinaza está falando, concentrar em vocês. Hoje é uma coisa muito aberta, muito com exemplos muito abertos, mas a ideia é chegar num problema real de vocês cotidiano. É responsabilização, né? Quem perdeu o dado vai ser responsável por isso. Então, amanhã, esse cara que perdeu essa planilha que passou erroneamente aí vai ser responsabilizado. Daí eu falo de penas lá na frente. Existe ainda uma discussão a respeito de penas por tamanho de empresa, mas todas elas são pesadas. Porque não é só uma questão de pena pesada, mas afinal tem uma questão dentro da lei que impossibilita que eles chegam à conclusão que você não tem a menor condição de lidar com dados de titulares. E daí você me conta como um sindicato funciona sem dados de titular. Fechou. Simples assim.
as questões pecuniárias aí de valor já são terríveis, mas no final do final ainda existe uma última instância da lei que fala, cara, você está aqui pela quinta vez, você não tem responsabilidade nenhuma. Vou fechar, não é que vou fechar essa empresa, mas você não pode mais ter dados titulares. Me conta. Ué? Vai, alguém assumiu aqui. Como é o que nada. Como é que como é que vai ficar isso, né? Então, qual os direitos do titular? É aquele cara que foi aí, se cadastrou aí no seu sindicato, teve os dados. Estou brigando aqui com alguém que está subindo o mouse. Então, ó, qual que são os direitos desse titular? Então, ele vai ter que confirmar que os dados dele são esses mesmos, que ele quer entender, olha, eu entendo que você vai tratar meu dado, você vai usar ele para emitir um boleto, ele vai, por causa de um convênio com um plano de saúde ou convênio qualquer. O direito titular é o acesso ao dado, como eu já havia dito, ele vai ter que ter direito a acessar esse dado, ele vai ter que, em algum lugar, poder falar, então tá, olha, estou vendo todos os meus dados aqui, tudo que você tem sobre mim, entendi. Então, você vai ter que ter um portal, ou que seja uma ficha. E daí, o requinte técnico vai depender da possibilidade que vocês tenham. Não é, olha, nossa, vou ter que gastar R$ 1 milhão para fazer. Não vai. Você vai ser proporcional ao tipo de possibilidade que vocês têm. Lembrando que a lei é uma lei de bom senso. Ninguém vai impor a vocês alguma coisa que seja desproporcional ao tamanho do negócio de vocês, porque não é só aqui. Você imagina o cara que tem uma vendinha aqui na esquina, ele também está embaixo da lei. A questão da lei tem que ser proporcional ao negócio. Então, muito se assusta, fala, puxa, e agora como é que eu vou fazer? Não, vamos fazer do melhor jeito, mas tem que ser proporcional. A gente não tem dinheiro para fazer, não tem esse cara, esse DPO, esse encarregado, eu nem conheço. Então tá bom, então vai ser uma pessoa interna, vai ser alguma coisa, e minimamente a gente vai ter que estar adequado. O importante é ter responsabilidade sobre esses dados. Então, ou ele vai ter que ter confirmação, ele vai ter direito de acesso, vai ter o direito de correção, que é o que eu estava falando, ele vai poder entrar no seu cadastro, fazer uma atualização, trocar uma letra de sobrenome errado. Dentro, a eliminação, ele tem o direito de eliminação, lembrando que existem motivos pelos quais as pessoas não podem simplesmente ser eliminadas de bancos de dados. Eu tenho aí uma questão fiscal fechada com você, eu tenho que emitir nota, imagina, eu vou sair do mundo do sindicato, mas eu só vendi aqui. Eu vendi para você, tenho lá seu CPF, tenho tudo. Eu posso eliminar de dados de consumidor, da sua razão de consumo, etc. Mas os dados fiscais vão ter que ficar aqui até quando a lei me obrigar a ficar com esses dados comigo. Né? Então, não tenho muito como evitar, como eliminar todos os dados. Então, cada processo desse vai ter que ser revisto. Olha, ótimo, eliminamos todos os dados, menos os dados fiscais, porque simplesmente você foi nosso cliente, você fez uma compra, eu tenho que ter esses dados por motivos fiscais. A portabilidade, hoje em dia, eu não entendia muito esse direito à portabilidade, fora em alguns casos, principalmente com respeito a planos de saúde, onde você tenha lá um histórico médico, um histórico de pagamento, histórico de uso, e você conseguiria passar isso para outro plano. Agora, nesses últimos tempos, eu estou vendo um movimento aí que eles estão chamando de Open Bank. O Open Bank é exatamente isso, é onde os dados de um banco estão indo para outro. Amanhã eu tenho uma conta, sei lá, no original e vou passar por Itaú. A questão do Open Bank vai fazer que todo o meu histórico de crédito, etc., a gente consiga migrar para outro lugar. Eu não vejo muito isso sendo aplicado a vocês. É um direito do titular de dados, mas eu ainda não entendi como isso seria aplicado a um sindicato. Cortar para outro sindicato, eu não entendo.
Então, ele tem esse direito de eliminação de aqui com esse legal, duplicou. Informação de compartilhamento. Isso eu acredito que é um problema sério e recorrente para vocês. Amanhã tem o cara da loja de insumos agrícolas aí da região de vocês que quer falar com os seus titulares, aí, quer falar com os seus associados. E daí vocês vão compartilhar esse banco de dados com essa loja. Hoje, vocês estão fazendo isso de forma totalmente aberta, mas à luz da lei, o sindicalizado, ou associado, por assim dizer, vai ter que dar esse consentimento. Então, tudo que tiver a respeito de compartilhamento de dados vai ter que ter um consentimento inequívoco do titular. Isso é uma coisa, aí talvez seja a coisa mais delicada, que é a questão de ter que pedir um consentimento para cada ato. Isso vai dar trabalho. Então, toda vez que você pensa em fazer um compartilhamento desses dados com alguém, é bom pensar nessa questão e entender o que vai ser feito, se o titular do dado consentiu, aonde, como. Então, esse é um dos trabalhos. Isso também é um dado que a gente vai refinar numa aproximação maior com vocês, numa próxima palestra, porque a gente precisa entender quando isso ocorre. Informação sobre o não consentimento. Ele também precisa saber o que ele não autorizou. Tudo bem, eu sou seu associado aqui no sindicato, mas eu não quero nunca que você compartilhe esse meu dado com pessoas, com empresas comerciais. Isso acontece hoje já, se você pegar em muitos cadastros que você preenche, você fala, posso trocar meu dado com terceiro? O que aparece muito, que vocês estão vendo aí, a gestão de cookie, que nunca apareceu, isso tudo tem a ver com isso, com consentimento. Porque o cookie, a hora que você está navegando, o cookie é o nome do meu cachorro também, mas é a hora que você está navegando na internet, aparece a aquisição de cookies. O que esse cara está fazendo? Ele está perguntando para o seu computador, para o seu navegador, se você não tiver de forma anônima, quem é você? Então, é aquele dia que você vai e pensou em viajar, passou lá num site legal, não sei o quê, e de repente você começa a receber um monte de e-mail de mochila, de bota, de mala, de produtos para viagem. Quem fez isso com você foi o cookie, que te capturou lá naquele site de viagem e falou, pô, se o cara está pensando em viajar, ele precisa de seguro viagem, ele precisa de uma mochila, ele precisa de uma mala, ele precisa de uma bota, depende do destino, né? Vou lá escolher, sei lá, um trekking, não sei aonde. Ele vai, parece mágico, ele fala, poxa, que engraçado, eu estou pensando em viajar e apareceu aqui uma opção de comprar uma mala. Não é o cookie. Essa gestão do consentimento vai ter a questão da revogação, ele vai poder tirar ele vai ter que poder tirar essa, olha, não quero mais que você compartilhe meu dado com uma loja de insumo agrícola. Ou site de viagem, eu não quero que você compartilhe meu dado com um vendedor de mochila. Vai ter que ter um canal de... Ele tem direito a reclamar com a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, a NPD. Ele vai poder falar, olha, o sindicato X eu pedi um monte de coisa, eu estou notando que vazaram meus dados. Ele vai ter um canal direto aí com a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, de Privacidade de Dados. E daí, por fim, ele vai poder discordar de tudo isso e pedir e considerar isso tudo irregular. Mas aqui já está muito no âmbito da lei. Aqui, as bases legais, então, sempre voltando, consentimento do titular. O legítimo interesse significa o sindicato quer esse dado, por quê? Porque ele quer, porque ele vai ser associado nele, ele vai ter essas vantagens. Então, existe um legítimo interesse com relação à captura desses dados do titular. Cumprimento da obrigação legal regulatória, que é exatamente isso. Eu estou aqui dentro de um calabouço de captura de dados e eu vou ter que me adaptar, usar esses dados para fazer
essa atividade. O tratamento pela administração pública, tudo bem, que eu estava falando aí, polícia não vai se fartar a Ministério Público, etc. Ele tem que ter direito a investigação, a dados, senão o Estado está deposto, né? A realização de estudos e pesquisas, aqui muito também tem a questão de anonimizado, mas a LGPD, sim, entende que há necessidade de uso de dados titulares para pesquisa, né? Aí hoje a gente está aí com a questão da pandemia, então a gente vai ter aí, a gente precisa fazer estatística com respeito a onde está acontecendo, isso está dentro dessa base legal. Eu preciso ter dados legais. Amanhã eu vou comprar uma casa. Eu preciso, para fazer compra e venda, eu preciso ter acesso aos seus dados. Como é que eu vou me manter, escrever esse contrato, ou vou ter esse contrato se eu não tiver acesso aos seus dados? Eu preciso dele. O exercício regular de direitos é exatamente isso. A pessoa vai ter direito à lei, a base legal para você ter direito ao Estado, direito a um seguro-saúde, etc. Não cabe muito aqui, eu entro em detalhes. Proteção da vida, aí também, falando não só de saúde, mas falando de segurança pública. A tutela de saúde do titular, que é eu ter você mapeado. Aqui tem muito a ver hoje na pandemia, isso, a tutela de saúde do titular é isso, é controlar aí a pessoa no sentido de que eu saiba que você pode estar contaminado com Covid. Então a LGPD entende que de algum jeito entende de algum jeito, não, entende que você tem que, para a tela da sua saúde, eu tenho que capturar dados pessoais. Eu tenho que saber onde você mora, por exemplo. Você está com uma variante da Índia e eu preciso saber que você mora no endereço tal, porque eu preciso ficar atentado naquele prédio, naquela vizinhança, do que está acontecendo. E a proteção de crédito. Aí os bancos ainda, apesar da LGPD, vão poder ter nota de crédito, eles vão poder ter tudo que eles têm acesso hoje, porque determina a sua capacidade de pagamento, etc. Então, você não vai perder. A lei entende que isso é um benefício para os bons pagadores, e se a lei tirasse isso, é um benefício para os mal pagadores, né? Então você acaba. O banco, se perdesse essa questão de proteção de crédito, ele ia subir a taxa de juros para todo mundo, ele não ia baixar para todo mundo. Ele ia ser mais prejudicial para todos do que beneficiar os mal pagadores. Então, ele não vai cair, ele não vai correr risco. Então, o que ele faria seria nos piorar para isso. Aqui no artigo 46 da lei, fala muito com questão à segurança de dados. Como eu disse para vocês, a verdade é que a coleção de dados, você ter os dados dentro do seu ambiente, do seu sindicato, é muito importante, mas a segurança desses dados que vai ser crítica. Você vai ter por que ter esses dados, você tem o consentimento do titular, mas ainda assim, tudo feito, você é responsável pela segurança desses dados. Olha, eu fui lá, montei todo o sistema, bacana, passei uma planilha para um terceiro e vazou no trânsito da planilha, foi hackeado uma conta de e-mail e pegou todos os dados. Então, a ANPD fala muito com a adoção de medidas de segurança. Então, a gente vai ter muito que olhar a questão de microseguranças aí com relação a tudo. Lógico, eu comprei um antivírus, sim, um antivírus faz parte disso, um firewall faz parte disso, mas também muito processo. Não adianta nada você fazer isso e passar uma planilha. Eu insisto na planilha porque isso é o que mais acontece, tá? A gente vai em adequação, a gente vê o cara gastando uma pequena fortuna aí com segurança, e daí você pega lá no processo cotidiano dele, ele trocando uma planilha aberta com algum fornecedor. E perde lá
a questão da penalidade, que eu estava falando. Ainda não é claro, ainda a NPD, essa parte está muito clara, mas a NPD já começa a falar a respeito de pequenos e médios negócios, né? Então, parece que vai ter uma lei mais branda, um valor mais brando com relação a pequenos e médios negócios, mas ainda não tá em trâmite ainda. Hoje, a multa por não conformidade pode chegar a 2% do faturamento do controlador, que já é bastante, né? E limita 50 milhões, como se fosse um limite razoável, não é, né? Muito alto. Isso por infração. Então, se você tiver 3, 4, 5 infrações, você perdeu meses de faturamento. E não só isso, né? O que eu insisto muito aqui, tem aqui atenuantes que você está fazendo a coisa bem feita, mas também tem a questão da reputação, né? Eu amanhã, não vou falar o nome de empresa, porque agora é bem público, mas se eu tenho conta num banco e esse banco vazou meu dado, eu só tenho uma coisa com o banco: confiança. Eu nunca vi, eu não vejo dinheiro, ele não está lá no cofre, eu não fui visitar o cofre dele para saber se é seguro, não fui visitar os sistemas dele para saber se os sistemas são seguros, etc. A fato que o que acontece, a maior penalidade é uma penalidade de reputação. Amanhã você pega o sindicato X, vazou todos os dados. Hoje ainda não sei se para os seus titulares, para os seus associados, isso ainda seria uma coisa terrível, mas aqui com certeza em boa parte dos negócios seria terrível. Um banco, por exemplo, se eu sei que ele está vazando meu dado, eu falei, pô, e o meu saldo? E todo o resto, e todo o meu histórico? Então está sendo vazado tudo. Eu acabei de perder a confiança naquela instituição e, de fato, a primeira coisa que eu vou fazer é me desconectar dessa instituição. Então, apesar da questão aí de toda a penalidade, eu acho que a penalidade maior é a reputação. E isso é difícil. From your calendar. Almost Yeah. starts in 1 hour. A Alexa me insiste em lembrar de todos os compromissos que eu tenho na vida. Arranjei alguém que. Olha lá, From your calendar. Almost me desculpa, eu starts in esqueci 1 hour. de desligar. Então, a penalidade maior, de fato, é essa. A não. Essa reputacional, perder essa base de titulares que estão com vocês. Não obstante, os valores são bem pesados. A NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dizem que vai ser complacente com relação à compreensão do episódio. Poxa, eu perdi os dados aí num super ataque, hacker de último dia, eu não tinha como me precaver, porque eu não tenho nem orçamento para me precaver de uma coisa dessa, ou simplesmente porque não existe precaução. Tem ataques que simplesmente não existem precaução. A agência diz que vai tratar isso de formas distintas, vai falar, pô, então tudo bem, ó, entendi que você foi atacado por um super hacker, fazer o quê? Então, mas todo o resto, toda a sua responsabilidade de dados está bem desenhada, está bem desenhada. Dizem que ela vai ser complacente, eu acredito. Talvez eu não acredite em algumas partes do Ministério Público com relação à penalidade, mas a agência deve ser alguma coisa desse tamanho, deve ser alguma coisa bem regulatória. Então, aqui falando de sindicato como controladores, né? Vocês sentados na cadeira de controlador de dados. É quando o seu associado está lá, chegou na sua frente, então ele tem lá os dados do associado, ele tem o sindicato tem a questão dos associados, tem os recursos humanos. Vocês, funcionários do sindicato, também são titulares de dados. Então, não só a gente tem que tratar o associado, e muito se fala de cliente, associado, etc., mas muitas das empresas que a gente fez na adequação, o maior cliente é recursos humanos. É uma empresa que tenha 2.500 funcionários. Vou dar um exemplo de uma empresa que a gente atende aqui perto. É uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica. Ela tem 2.500 funcionários. Pô, gente para burro. Ele não lida com o consumidor direto. Ele faz transmissão de energia elétrica. Então, dentro da base dele,
qual que é a maior base de titular de dados? É a folha de pagamento. Então também não dá para esquecer dos titulares que você tem internamente dentro do seu sindicato. Então, esse cara também faz parte e ele tem todos os direitos lá atrás, etc. Tudo que aquilo que você tem lá do direito do titular, o colaborador também tem esse direito, tá? Amanhã que você vai pegar curso de palestra, você vai recolher aí nome, CPF, RG da pessoa, telefone. Então, você vai ter esse banco de dados. Alguma pesquisa, algum estudo que vocês venham fazer aí para alguma organização também, a hora que vocês coletam os titulares. Aí vocês estão funcionando como controlador. Lembra das 4 figuras, na realidade? Então, você é o titular e você é o controlador. Você vai lá, capturou o dado e vai usar de algum jeito isso para uma atividade X, seja ela qual for. Nem que for pagar a folha de pagamento. Mas eu, em pouco tempo, eu entendi que o sindicato também pode ser operador de dados. Por quê? Eu entendi que muitos de vocês têm aí com vocês um plano de saúde junto com vocês. Você é o cara que está controlando? Não. Quem vai controlar o dado é o plano de saúde. Então, é o associado com o plano de saúde. Mas vocês fazem essa ponte entre os dois. Então, vocês estão tendo o papel de operador de dados. Porque o controlador é o plano de saúde. E o titular é o seu associado. Você, nessa relação, de fato, comercial, você só está no meio fazendo essa ponte de entrega de dados do associado para o controlador. Então, aí, nessa posição, vocês são controladores. Eu entendi também a questão de certificados digitais, que parece que a grande maioria de vocês também tira. Então, vocês não são a certificadora, vocês também estão fazendo esse papel de operador de dados para certificadoras. Estão lá coletando os dados e entregando para a certificadora. Em muitas atividades cotidianas de vocês também são operadores. A hora que chega aí um associado para vocês rodarem a folha de pagamento dele, o titular não é de vocês. O titular é do associado. Então, ele tem lá uma folha de pagamento com 10 pessoas, 2 pessoas, sei lá. E vocês rodam simplesmente. O titular é o empregado dele, o controlador é o seu associado que tem lá a folha de pagamento. Vocês, ao rodar a folha dele para ir para fazer folha, para entregar, vocês são só operadores. Como acontece aí a hora que ele vai emitir um e-social, a hora que ele vai fazer uma emissão de alguma guia de recolhimento, ele vai, sindicato, me ajuda aí para emitir a ITR. Aí você vai lá, você vai pôr o dado dele. Você não é o titular de dados, é o associado. E você também não é o controlador, que nesse caso é a Receita Federal. Você está trabalhando no meio, você está operando o dado dele. Então o papel do sindicato é dúbio em algumas coisas. A hora que vocês fazem contabilidade, a hora que vocês elaboram um contrato para ele, vocês estão sendo operadores de dados. Então, o controlador é o próprio associado. Então, vocês têm esse duplo papel, né, de controlador e operador. Não, por isso a gente não tem que... Quando a gente é operador, a gente vai ter que ter adequações aí com respeito a nossos contratos com o associado, falando que a gente pode fazer isso, mas principalmente a gente vai ter que ter segurança de dados. Assim, por quê? Porque a hora que você está com a folha de pagamento do sujeito aí, você é operador e você é responsável pela folha de pagamento dele. Tudo bem você perder? Não está nada bem você perder, porque você perdeu o dado de um titular. Você, operador, também pode sofrer sanção por perda de dados. Então, não é tudo bem. A segurança de dados, quando operadores, é essencial. E daí, lá no seu titular de dados, que é o cara do campo mesmo, quais são os dados? Tem muito dado, né? Por mais que a gente ache, não, o cara está no campo, não tem. Mas não, o cara tem ferramenta de gestão de produção, então ele lá vai ter acompanhamento de produção, vai ter quem está colhendo o quê, então ainda ele tem mais uma pessoa.
Tem as pesquisas aí, a análise de solo, uma coisa que acontece bastante. Tudo bem, a hora, lembrando que eu estou falando sempre de dados pessoais, mas dentro dessa pesquisa aqui pode ter os dados do produtor rural, vai ter o dado de tudo. E hoje, o pior e maior calabouço, que é comunicação. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem e-mail, todo mundo tem telefone. Então, quando eu falo de comunicação de dados, segurança de dados, hoje o maior canal é comunicação, então todos esses dados aqui, produção, pesquisa, são bem. Alguém está interessado por isso. Então, a segurança de dados para ele também é valorosa, porque alguém se interessa. Isso aqui vai ter dados de solo. Já pensou pegar uma análise de um solo que eu não paguei? Bom também, né? Ter dados estatísticos de produção para eu fazer um benchmark com a minha produção, sem ter que contratar ninguém. Vou lá, roubo o dado do sujeito, invado o computador dele. Por fim, a comunicação, né? que é o phishing. Daí, aí, quem não tem um amigo que não sofreu um golpe de WhatsApp, não tem amigo, né? Porque eu acho que todo mundo aqui tem um caso que conhece alguém que perdeu um dinheiro no WhatsApp. Que o cara liga falando que, ô primo, não sei o quê, daí, pô, tô aqui, tão necessitado. Então, a segurança de dados está por aí. Hoje você tem esses canais todos contaminados, e-mail, que daí daqui a pouco eu conto que é phishing, que são essas armadilhas, né? Então, o que são as principais ameaças, de fato, à segurança hoje? São essas armadilhas, que é clique aqui, entre nesse site, compartilhe suas informações, com aquela cara de seu site do sindicato, seu site da Receita Federal, seu site do McDonald's, que fosse. A gente faz muito teste de segurança para empresas, onde a gente faz o teste de phishing, que a gente chama. E daí, se você vai um pouquinho de engenharia social e entender um pouco o entorno deles, você vai entender que é possível fazer que quase todo mundo caia. A gente chega a índice de 80 e poucos por cento de sucesso em ataque, de gente super esclarecida. Mas a gente foi lá, sentou, olhou que tinha um McDonald's na esquina. Você que está aqui nesse quarteirão, hoje, se preencher o cupom, ganhe o refrigerante grátis. Pum. Só todo mundo. Impressionante como é fácil um ataque phishing. Ainda mais se você pensar meia hora no ambiente do cara. Lógico, manda aqui, sei lá, olha, sua conta do Banco do Brasil perdeu a senha. Não tenho conta do Banco do Brasil. Mas se eu mandasse para todo mundo que eu conhecesse que tem conta no Banco do Brasil, pode ser que o sucesso seja diferente. Daí, depois da armadilha, o cara acaba instalando um vírus, um malware, né, no computador do cara, para ir buscar dados, roubar planilhas, roubar dados dos sindicatos, roubar dados pessoais. Que dados é o novo petróleo, né? Antigamente se falava muito no preço do petróleo, hoje o preço de dados. Muitas empresas aí só existem para coletar seus dados. Se um dia alguém tiver dúvida, vê se o Uber dá lucro. Não dá. O Uber não dá lucro, simplesmente tem prejuízos mensais. Mas eles sabem tudo de todos nós. Todo usuário de Uber sabe de onde. O Uber sabe de onde eu saí para onde eu vou. E a regularidade que eu faço isso. Quanto vale isso? Quanto vale saber que eu passo naquela rota todo dia? Hoje, nada? Será que não vale nada? Pô, o cara que está aí no meio do caminho consegue vender um monte de coisa. Então hoje, a questão dos dados é essa questão. Ele tem muito valor, né? E fraude, né? As fraudes que chega boleto aí, trocado e etc. Também me conta alguém que nunca viu um boleto falso, que me conta alguém que não tem amigos, né? Porque todo mundo conhece alguém que teve um boleto falso na vida. Aqui eu vou parar até um pouco, porque é engraçado. A questão, o que é phishing, né? Phishing é exatamente isso. Eu montar uma armadilha para que as pessoas caiam nessa armadilha. De fato, a grande maioria não perde 5 minutos em escrever um phishing e não tem sucesso nenhum. Se o cara sentar aí um pouco, entender um pouco o perfil de vocês, eu vou ter muito sucesso com relação ao phishing, que é esse ataque. Aqui é um filminho jocoso, até trouxe para o Animais, que é exatamente isso. Porque, o cara fala, é um usuário, não, é um vírus.
Não, é um recibo. Olha lá, não, isso aí é um recibo. Não, é um vírus. O cara não sabe que é um vírus, fica lá insistindo. É um vírus. Não, é um vírus. Olha lá, ó, quer ver? Ó, é um vírus. Aí vai indo. Tá vendo? E isso é uma cadeia sem fim. Isso acontece. Esse vídeo é engraçadinho, mas é tão real assim. A gente pega, quando a gente faz phishing test, que é esses testes de segurança, e o cara cai um diretor super esclarecido. Fala, todo mundo, caiu. Não. Cai assim, grande administração, cai todo mundo. É impressionante. Então, essas armadilhas são muito bem feitas, né? Então, as chances de cair são muito grandes. Essas armadilhas de phishing que eu estava falando, que chega no WhatsApp, preciso de R$ 2.000, que o cara botou a fotinho de alguém que você conheça, mesmo com outro telefone. E eu fico embasbacado como alguém cai, mas cai com muita frequência, senão esse crime simplesmente não existiria. Isso aqui são núcleos de ataque que os caras compram isso pronto. Isso na Deep Web tem a armadilha de WhatsApp, tem a armadilha de sequestro de dados. Ele compra pronto, é um pacotão. Então ele já tem até o telefone, ele vai lá, roda a internet, pega no Facebook foto. Então aí no detalhe, hoje em dia, as pessoas vão ter que pensar muito na hora de compartilhar uma foto, um número telefônico. Voltando lá atrás da privacidade, o vazamento gera uma coisa dessa. O vazamento vai transformar uma atividade dessa possível. Por quê? Eu sei que a Adriana tem uma filha que chama. Desculpe, não sei o nome, nem sei se tem filho, mas é Sandra. Daí a Sandra passa um e-mail, um WhatsApp para a Adriana e fala: mãe, preciso de R$ 500 que eu estou aqui na faculdade para pagar não sei o quê, ou que eu estou aqui no colégio para pagar um livro. Daí, se ela fica desatenta, vê a foto da filha e passa. Mas como que ela chegou nesse dado? Como é que ela sabe que a Sandra é filha da Adriana? Porque roubou uma base de dados. Pode ter sido lá do sindicato, pode ter sido em qualquer lugar. Isso vai corroborando a possibilidade de fraude. Por que todo mundo está atrás de dado particular? Por causa disso. Não só tem um lado comercial, que o cara quer vender mais, quer fazer massa de dados, mas isso aqui também. Então, assim, se tivesse 3 conselhos para dar para todos, eu daria esses 3. Atenção, porque é o primordial, vou abrir esse link. Pô, essa pessoa que está pedindo dinheiro aqui, pô, liga para a pessoa, não é possível que essa pessoa não fale com você. Você tem o telefone dela. Por que você vai transferir dinheiro para uma pessoa a partir do WhatsApp? Pô, liga ela de volta, se ela está precisando de dinheiro, assim eu tenho certeza que ela vai te atender. Então, então tem que ter atenção para não clicar em algum lugar, ter cópia de tudo. Essa planilha que eu insisto em falar, dos associados, pô, ela não pode ser única, porque uma vez que aconteça um ataque, você não tem mais a planilha. E aí? E amanhã? Como é que vai ficar a base de associados? Como é que vai ficar isso? Aonde que você está guardando isso? Tem que ter backup, tem que ter cópia, você tem que ter um plano B aí para continuar funcionando amanhã. E atualização de softwares. A maioria das brechas de ataque em computadores é por software desatualizado. É aquele software que está lá, você não vai no Windows Update, todos eles, todo software tem um caminho de atualização. Se é um software de boa qualidade, todos eles têm caminho de atualização. Não dá para conviver com Windows desatualizado, com Office desatualizado, principalmente com antivírus desatualizado. Então, se eu tivesse só 3 conselhos para dar, lógico, isso aqui dá para fazer um acesso no ISO 27.000. Eu fico 82 dias enfurnado no sindicato de vocês, levantando as melhores práticas, mas não é o caso. Então, aqui seriam as 3 maiores atenções que vocês tinham que dar. E é isso, assim, o que eu queria passar grandemente, como eu disse no começo, a intenção não é esgotar o assunto, longe disso, é passar brevemente por cima deles e agora aguardar de vocês as dores, porque essas dores que vão fazer com que a gente refine uma próxima palestra com dados de vocês. É o que o Pinado falou da pirâmide invertida.
A gente sair do total e chegar em vocês. Porque eu imagino que todos vocês devam ter atividades muito pessoais, muito internas, que simplesmente a gente nem sabe quais são. E fique à vontade. Agora, nossa, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu tirar os... Só que se eu peço atenção na pergunta, eu me perco. Tá? Ô, Éder, eu queria agradecer a sua participação aí e vamos passar para as perguntas, então. O pessoal daí da FAESP já anotaram as perguntas? Desse lado, rapidinho. Oi, gente. Podia, se vocês concordarem, eu poderia ler a pergunta no chat, Ricardo, para ficar mais fácil para você, né? Isso. Bom, agradecer também, acho que foi ótimo, Ricardo, você já conseguiu passar uma boa visão geral, né, da lei de uma forma bem didática, viu? Super obrigada, foi bem bacana. Bom, passando aqui para as perguntas, a primeira foi do Sindicato de Rio Pardo. Este consentimento do compartilhamento dos dados precisa ser feito através de um documento assinado? É a Sim. primeira pergunta. Sim, o consentimento pode ser assinado, mas pode ser um clique numa tela. Assim, desde que eu tenha certeza que a pessoa... Vamos para o que é assinado, né? Se eu tenho certeza que essa pessoa é essa pessoa e essa pessoa consentiu, seja por uma inscrição, etc., basta. Não precisa ser um documento assinado, mas a gente tem que ter certeza que a pessoa que foi lá fez um tique nessa tela era o titular de dados. Perfeito. Depois, uma pergunta da equipe de promoção social aqui nossa do Senar. Na ficha de inscrição para os cursos do Senar, há um termo de responsabilidade e autorização do uso de imagem. É um procedimento correto? Aí eu teria que ver a ficha. Me parece sim, aí eu tenho que. Aí é uma coisa que eu teria que analisar um pouco mais o documento em si. Senão eu falar, eu estou com febre, eu estou doente? Não sei, pode ser que você simplesmente seja quente. Tá. Eu não sei se a Claudete ou o pessoal aí da promoção, se quer fazer algum comentário para aprofundar isso ou não, Claudete? A gente vai abrir seu som aí. Enquanto isso, eu vou passando para a próxima. Vamos ver. Aqui, não sei se cabe nesse assunto, mas temos dúvidas sobre o uso da imagem do participante para a divulgação institucional. Isso, eu até anotei uma pergunta também no transcorrer da sua palestra, Ricardo, porque o que acontece? Os nossos sindicatos, eles têm perfis, né, nas redes sociais, tem o site, e os cursos do Senar costumam ser divulgados, sabe? Tanto antes, chamando para participação, como também depois, com fotografias dos participantes, alguma reunião também do sindicato que se utiliza a fotografia, posta-se depois no Facebook, na rede social, com menção aos participantes. Acho que a dúvida é mais nesse sentido. Então, aqui imaginando que na ficha de... Na ficha de inscrição, que está falando aqui anteriormente, tem uma autorização para o uso da imagem. Entendo esse termo, e ele estando bem escrito, assim, estou falando genericamente, mas imaginando que está tudo bem escrito, não teria problema nenhum. Mas por exemplo, para publicação na rede social de uma reunião que foi realizada, a gente tem que pegar necessariamente a autorização de uso de imagem. De uso de imagem. Sim. Tá certo. Lembrando que o consentimento é essa coisa inequívoca. A pessoa tem que saber exatamente o que ela está consentindo. Uhum. Me parece que esse aqui, o uso de imagem, está inequívoco. Eu entendo para que serve. Na prática, isso, na reunião, em qualquer evento do sindicato, ele antes vai precisar colher, talvez, quando as pessoas se registram na participação da reunião, colher essa autorização, né? Acredito que seria um bom procedimento. Sim.
Claudete, Posso Claudete falar? quer falar? É, Isabela. Isabela, tudo bem. A questão, eu acredito que, lendo aqui a ficha de inscrição, o termo de responsabilidade que nós temos, vai precisar ser refeito, porque não temos especificamente nada escrito em relação aos dados, mas em responsabilidade sobre danos físicos no curso, isso é diferente. Eu acho que a gente precisa ter depois uma orientação para a reformulação desse termo na ficha de inscrição. Provavelmente. Perfeito, perfeito. Porque aqui só fala de imagem e danos possíveis que possam ocorrer durante o curso. Não se fala dos dados, então precisamos reformular. Sim, sim, eu penso que sim também. Assim, Eu entendo que sim também. perfeito. Assim como todos os contratos, enfim, né, essa documentação. Essa é a primeira adequação, né? Para adequação, exatamente. Bom, na sequência, Ricardo, o Sindicato de Mirassol perguntou se a palestra vai ficar disponível depois. Sim, a gente está fazendo gravando, e isso vai ser colocado no nosso canal do YouTube. Aí já caberia uma pergunta, né? O correto seria, antes dessa palestra, a gente ter pego autorização de cada participante para poder depois disponibilizar isso no canal do YouTube, não, Ricardo? Sim, mas assim, como você está gravando aqui, você pode pedir essa autorização agora. Então eu já estou Assim. aproveitando e pedindo, pessoal. Eu autorizo. É verdade. Lembrando até uma questão da lei mesmo, essa coisa que eu falo do bom senso. Está aqui, bom senso. A gente não precisava ter escrito, lógico, poderia ter feito alguma coisa mais trancada, mais estruturada, mas um simples ok aqui de todo mundo é um ok. É o suficiente. É a adequação da lei Your mobile is charging. no voo. Bom, a Márcia, que eu acredito que seja de Campinas, né, Márcia Rosane, ela pergunta: quanto às inscrições nos projetos do Senar, qual o papel do sindicato? Operador de dados? E o Senar é o controlador? Até nessa daqui, se o Ricardo precisar de algum apoio, eu sugiro que alguém do Senar ou a própria Márcia possa dar uma explicação mais ou menos de como funcionam, né, esses treinamentos. Talvez ele precise de um pouco mais de informação para responder. O pouco que eu vi, desculpe, mas o pouco que eu vi, eu entendo exatamente como ela colocou, como operador e o Senar como controlador. Mas o pouco que eu vi, eu não sei a inter-relação de vocês. Eu preciso entender realmente esse contrato que vocês têm entre vocês. Aí, falando em grosso modo, eu entendo desse jeito. Mas sim, cabe uma compreensão mais profunda. Tá. Depois, ainda, Márcia, né? O Senar poderia incluir na ficha de inscrição algum item quanto ao consentimento para tratamento de dados sensíveis? Sim, poderia, desde que ele fosse adequado ao objetivo do Senar nessa questão. Eu quero coletar a biometria do titular, porque ele vai lá entrar todo dia. Nós combinamos que para entrar dentro do prédio eu preciso da biometria. Estou dando um dado é muito sensível. E a gente está falando de segurança local. Perfeito. Se eu precisar da biometria para entrar num curso do Senar, estou coletando um dado sensível e é válido, porque eu estou preservando a segurança. Certo. A Renata, do Sindicato Rural de Torrinha, pergunta: a autorização para entrega de dados aqui em Torrinha é feita por telefone pelo produtor. Isso é válido? Sim, aí são canais de dados.
A fato, lógico, a gente poderia complicar esse assunto brigando uma gravação? Poderia. Mas eu acho que aí a gente teria que estudar. É como eu falei aqui agora, se todo mundo der um joinha aqui que consente, ele pode falar em algum lugar que ele consente. A fato, esse cara também não assinou, não vai assinar a ficha, né? Então a gente tem aí uma questão que tem que entender um pouco melhor. Mas se fosse gravada essa ligação, já assim, olha, eu estou aqui, como alguém de telemarketing, alguém te liga e fala para você, olha, estou gravando essa ligação, eu vou divulgar isso, ou vou compartilhar isso com alguém, você aceita isso? Muitas vezes você já deve ter escutado isso. A fato, se for totalmente improvisado, teria que pensar um pouco nesse processo. Perfeito. Bom, o Giovanni está perguntando sobre o consentimento assinado. Ele precisa ser para cada ato ou podemos elaborar uma ficha com termos do que o associado / cliente permite e não permite compartilhar? Ele é do Sindicato São Manuel. Pode ser uma ficha com um xizinho e com sim ou não, e ele assinar de uma vez só. Mas lembrando que o consentimento, por lei, é algo inequívoco. Ele tem que entender o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Desde que seja inequívoco, se ele for eletrônico, se ele for assinado, se ele for uma ficha só, aí cabe o bom senso, sempre. Olha, é inequívoco, tenho certeza que ele está entendendo o que eu estou fazendo. Entendeu? Perfeito. E é uma boa sugestão, otimiza, né? Num documento só. Depois, o Sindicato de Nuporanga pergunta, geralmente, quando realizamos treinamentos, empresas nos solicitam o quadro de frequência para confirmar que o colaborador esteve presente, bem como os certificados. Você vê algum problema nisso? Fornecimento disso? Não, nenhum, porque ambos estão trabalhando com titulares próprios e você está só na questão de enriquecimento para controle de acesso ao curso, imaginando que seja um curso obrigatório para a atividade profissional dele, não vejo nenhum problema. Tá. Bom, o doutor Rodrigo de Batatais, Rodrigo Benedini, faz uma pergunta que é mais voltada aqui para a FAESP, né? Seria possível a FAESP disponibilizar um modelo, termo, para toda a rede sindical seguir, objetivando atender à legislação da LGPD? Sim, doutor Rodrigo, eu acho válido. Nosso departamento jurídico, assim como a nossa comissão, que é coordenada pela doutora Adriana, encarregada de acompanhar a implementação da LGPD aqui na entidade também, com a criação, inclusive, de um comitê, né, que vai tratar dessas questões, de uma política de proteção de dados, que a gente já está bastante avançados aqui no nosso grupo também, e será disponibilizada em breve no nosso portal aí da transparência. Eu acho válida a sua sugestão e a gente pode trabalhar, né, no âmbito dessa equipe em modelos para colaborar aí com o sindicato. Isso pode ser feito, né, doutora Adriana? Eu acho válido, sim. Eu acho que a massificação dessa implantação é super válida. Isso, Juliana, isso mesmo, faço minhas suas palavras. Em nome do Dr. Fábio aqui, a FAESP, ela está aberta e é justamente isso que ela deseja, dar todo o respaldo para a nossa rede. Perfeitamente. Tá ótimo. Bom, uma próxima pergunta. Aqui, preciso contratar uma equipe especializada para essas adequações ou apenas procedimentos internos de tarefas executadas? E como nomear esse encarregado de dados para o canal de comunicação com a agência? São duas perguntas aí, Sim. Da Andréia, do Sindicato de... Não, de Cerquilho. Juliana, minha xará de Cerquilho. De fato, aí, Juliana, tudo depende do tamanho do seu bolso. Dá para contratar
uma Big Four para fazer essa adequação e dá para fazer quase em casa. Depende da quantidade de processos que você tem e da compreensão. Eu acredito numa possibilidade de uma adequação em massa, assim, de grande parte dos processos. Eu acho que a gente pode até desenhar uma trilha com vocês a esse respeito. Eu acho que seria muito, muito cabido no cotidiano. Mas, então, respondendo, dá para fazer uma adequação interna e dá para contratar uma empresa externa. Depende do número de processos que você tem aí com você. Enquanto a nomeação do DPO, do encarregado de dados, ele vai fazer parte da documentação final, onde vai ter a política de privacidade, tem uma série de políticas que todos vão ter que ter, por óbvio. E lá, numa dessas políticas, você vai indicar o nome dessa pessoa. Ela não vai ter que estar inscrita na NPD para ser o cara considerado DPO. Mas sim, na hora que tiver na política, alguém que tiver alguma questão vai buscar o DPO e ele mesmo vai atrás da NPD se for necessário. Ricardo, até aproveitando a pergunta da Juliana, eu vou só complementar com uma nossa aqui. Qual seria o perfil desse encarregado, na tua opinião? Que formação ele deveria ter? Qual seria a formação ideal para um DPO? Você sabe que essa, eu vou te falar, é um super-homem, porque... Não, então, hoje eu vou até falar o que eu acredito até como uma verdade suprema aí para uma empresa um pouco maior. Tem que ser um terceiro, porque é uma cadeira multidisciplinar. Esse cara vai ter que entender de tecnologia, processos e jurídico. Eu pouco conheço alguém que tem essa triple aliança dentro de casa. Assim. O que eu mais vejo é o cara que era compliance officer assumindo uma função dessa. O cara de TI, que também seria um capacitado de algum jeito numa das três poderes, sofre um conflito de interesse muito grande, né? Porque ele tem que testar a segurança dele mesmo. E talvez uma coisa que ele não saiba, como é que ele vai testar uma coisa que ele não saiba o que está acontecendo? É difícil. Mesma coisa com o advogado. Mas moraria principalmente aí no gerente de projetos, num advogado interno ou numa pessoa de processamento de dados. Tá. Mesmo assim, ainda acho que, voltando, os negócios são pequenos, não tem muito cabimento ter uma figura dessa contratada tão cara. Ou buscaria um terceiro, uma empresa que poderia fazer isso como terceiro, ou eu escolheria um dos três e buscaria um apoio terceiro, assim, se é um advogado, que eu tenha apoio de uma empresa de TI, uma empresa de segurança de dados. Existe modelo, todos os modelos são válidos hoje em dia. Depende do preço. Tá certo. Obrigada, Ricardo. Agora, a Andréia de Brotas pergunta: bom dia a todos. Uma forma de nos protegermos seria falar com cada associado sobre a utilização de seus dados para os serviços prestados e aí pegar uma assinatura em um documento sobre usarmos, para podermos usar, né, os dados desses associados, talvez um documento autorizando a utilização. Isso é o consentimento. Isso é exatamente a base do consentimento. É isso mesmo. Tiago de Nuporanga, com relação a isso, é possível e legal disponibilizarmos informação de participantes dos cursos, né? Eu acredito que o sindicato fica com os dados dos participantes nos cursos, se eles podem disponibilizar esses dados de alguma forma, né? Se seria legal. Desde que tivesse consentimento, sim. Depois, tem mais alguma aí? Seria possível? Bom. Tatiane, lembrando que consentimento. Jair.
Bom dia. Além do uso de imagem, temos dados sensíveis dos participantes, é isso, Jair? Ele acabou de falar, né? Eu acredito, Jair, havendo autorização, né? Aí você está falando em dados sensíveis. Principalmente. E principalmente lembrando que, assim, para que eu preciso do dado sensível? Eu acho que a coisa mais importante aí é que a hora que você for coletar um dado sensível, e salvo biometria, eu não entendo muito outro dado sensível a ser coletado, se tem utilidade prática para essa atividade. Certo. E isso tem que estar, de alguma forma, registrado, expresso, ou Sim. não? Você tem que ter isso só muito bem claro para, se for indagado ou questionado, você ter elementos para responder. Você tem que ter elementos para responder. Aí tem na adequação vão ter alguns relatórios com relação ao uso de dados sensíveis. Tá. Daí, durante a adequação, você tem lá, eu tenho legítimo interesse em manter esse dado sensível por... Eu vou te falar no ramo da saúde, por exemplo. Vamos pegar um ramo bem delicado que é a saúde. Na saúde, eu entender a orientação sexual do meu paciente é importante? Por quê? Porque eu tenho que tratá-lo. É discriminação? Sim, parte dela, mas eu tenho tratamentos, eu tenho que entender o ambiente dele para entender como eu vou tratá-lo. É importante eu saber a religião dele? Provavelmente sim. Amanhã tem alguém que não tenha aderência a uma transfusão, etc. Onde ele mora, também. Se tem um surto aí de Covid na região dele, eu preciso saber que ele está exposto a isso. Então, por exemplo, em saúde, muitos dos dados considerados sensíveis são essenciais para a manutenção da saúde do sujeito, né? Sim. E essas questões, né, Ricardo, podem, assim, de uma forma mais genérica, mais ampla, constar, inclusive, da política de proteção de dados de cada entidade, né? Sim, na adequação existem documentos que vão comprovar a necessidade do uso de cada dado desse. Isso. A base legal olha, por que você tem esse dado? Porque a base legal para eu manter isso aqui é essa, eu tenho legítimo interesse de ter, daí cada caso tem que descer um pouquinho mais na adequação. Certo. Bom, a Catiane de Campinas lembra que o concedimento pode ser revogado a qualquer momento, né? Sim, bem observado, né? Você quer comentar isso? Sim, é uma dos direitos do titular de dados. Perfeito. Depois, mais alguma pergunta aí? Obrigada, gente. Já estou me atualizando aí, que ótimo. Na questão do sindicato realizar o preenchimento do ITR para seus associados e não associados, devemos também fazer uma declaração de autorização para o envio do ITR. É o Ivan, do Sindicato de Sorocaba, que pergunta. Aí você está funcionando como operador e não como controlador, né? Estou pensando aqui. Não entendo, porque quem está fazendo o envio, apesar de estar usando você, é o titular, né? Ele está usando você só como operação. Ô, Ricardo, isso inclusive eu tinha anotado também aqui uma dúvida, acontece na administração da folha de pagamento, né? Onde vocês funcionam com operadores, né? Vocês vão ter que ter uma adequação de contrato com os associados, contando que, nesse caso de operador, você tem um contrato de operador de dados com ele. A hora que ele, vou fazer uma folha aqui, legal, então assina isso aqui, que aqui eu sou operador de dados, eu tenho esses são meus direitos, esses são os meus deveres, e tem você. É um contrato de operação de dados. Perfeito. Depois, para entrega... Não, já foi, Felipe. Quem será o encarregado? É isso, não? O sindicato de Itu, doutora Adriana, pergunta, quem será o encarregado? Mas num caso específico, eu não consegui entender essa pergunta.
Quem será o encarregado em que situação, né? Então, falou que o sindicato como controlador, como operador, e aí acho que a pergunta dela é que saber quem será o encarregado. Mas acho que o doutor Ricardo respondeu um pouco atrás aí, quando ele traçou o perfil dessa pessoa, né? Sim, o encarregado é o mesmo, tá? O encarregado, enquanto operador, enquanto controlador, é o mesmo. Pode ser. Melhor seria um terceiro mesmo, né? A minha opinião, sim, mas isso é uma opinião, tá? Aqui existe divergência, e assim, ao eu publicar esse vídeo, eu vou tomar pau de várias pessoas, mas é uma opinião particular. Obrigada. O Tiago de Nuporanga reformula aqui a pergunta. Geralmente, quando realizamos treinamentos, empresas e produtores rurais nos solicitam o quadro de frequência para confirmar que o colaborador esteve presente, bem como certificados. Alguns funcionários possuem vínculo empregatício, outros não. Com relação a isso, é possível e legal, mediante a LGPD, disponibilizarmos informações de participantes para empresas e produtores, desde que tenha autorização, né, Ricardo? Sim. Na realidade, aí, vou imaginar no caso com a CLT, com o vínculo trabalhista, o CLT ou não, né? O vínculo trabalhista declarado, né? O não declarado eu não saberia te contar, que eu teria que pensar. Mas é um legítimo interesse da empresa, que a hora que mandou um colaborador fazer um treinamento, sei lá, de aplicação de agrotóxico, que ele tenha lá. Estou imaginando que foi fazer um curso de aplicação de agrotóxico. Eu quero ter certeza que esse cara cumpriu e entendeu esse curso. Eu preciso ter o certificado que ele foi fazer esse treinamento de aplicação. Então, é legítimo interesse da empresa em que ele dê, que quem praticou, quem administrou o curso que devolva esse certificado e a frequência do sujeito. Eu entendo que não tem problema nenhum. Certo. A Márcia de Campinas pergunta: há prazo para indicação do DPO? Então, logo você termina essa adequação. Certo. Sindicato de Já deveria ter sido no próximo mês, a gente já deveria ter um DPO de todo mundo. Né? O Sindicato de Bitinga pergunta para a FAESP, né? Não seria interessante a FAESP fazer um projeto padrão sobre o uso da LGPD, autorizações, declarações, consultas, e então cada sindicato se adequar à sua realidade? Pode ser uma alternativa. Fica aí a sugestão, doutora Adriana, para a gente fazer uma análise interna aqui, né? E dar esse retorno aí aos sindicatos, tá bom? Ibitinga e todos os outros aí. Sindicato Patronal de Paraguaçu Paulista, gostaria de saber se vocês vão disponibilizar o vídeo assim. Vai ser disponibilizado pelo nosso canal do YouTube, tá bom, Ezequiel? Pode ficar tranquilo. Embaixo aí, né? Temos uma lista com e-mail e telefone dos associados. Essa lista também não poderá mais ser fornecida? Pergunta a Marisa da Silva, de Bauru. Sem o consentimento do titular, não. Sem o consentimento de essa fornecida também para quem, né? Na realidade aí faltou para quem. Mas a fato, imaginando que ela está dando aos esses associados para lojas de implemento agrícola da cidade, o associado tem que saber que ele tem que autorizar isso, tá? Agora, eu não sei se essa lista está dando para, sei lá, para fazer a folha, não sei. E aí realmente eu teria que entender um pouquinho mais para quem que ela vai dar essa lista. Tá. A Márcia, de novo, pergunta: precisamos definir bem o que é operador, quais itens entram nas atribuições do operador. A FAESP poderia nos orientar nisso? Sim, a gente pode orientar qualquer questão, vocês só façam isso formalmente para nós, né, para que a gente possa aí se debruçar e buscar essas orientações, até consultando, se for o caso,
um especialista como o Ricardo aí, para a gente poder orientar os sindicatos na sequência também. Tá? Isso tudo vai ser discutido aqui internamente qual o melhor formato para a gente colaborar da melhor maneira possível aí com a implementação disso junto aos sindicatos, né, doutora Adriana? Tá. Aí, seguindo... Acabou. Acho que em termos de perguntas, não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Lista de empresas de vendas de máquinas agrícolas. A Márcia justificou aí. Então, essa seria uma questão que cabe o consentimento do titular de dados. Certo. Ele tem que saber que você está compartilhando essa lista. Aliás, esse é o mote da existência da lei. Sim. Esse é um grande dos motivos da existência da lei, esse compartilhamento de dados. Sim. O Edilberto Massuqueto pergunta qual o prazo para adequação do sindicato. Na verdade, já está correto. Já estamos sujeitos às penalidades, né? Então, eu vou te dar uma resposta só, o mais rápido possível. Exatamente. É isso mesmo. Bom, pessoal, eu acho que em termos de pergunta é isso. Agradecer muito, né, a participação aí de vocês, encaminhando as dúvidas. Isso é muito importante, né, para a gente entender a demanda e a necessidade premente aí dos sindicatos. Eu sugiro a gente passar, então, a palavra ao doutor Pinaza, doutora Adriana, para fazer alguma consideração final e, na sequência, a senhora encerrar o evento. Né? O Ricardo, se tiver mais alguma colocação, fica à vontade, mas eu, da minha parte, em nome do nosso departamento jurídico, agradeço muito, foi muito válido, né? Nós aqui aprendemos bastante nessa meia manhã aí de palestra. Ricardo, obrigada pela disponibilidade, pela clareza nos esclarecimentos, pelas respostas a todos os questionamentos, que foram muitos, e agradecer também a todos os sindicatos e nossa equipe interna aqui pela participação. Um abraço forte a todos. Doutor Pinaza, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Aproveitando para agradecer ao doutor Pinaza também por ter feito essa aproximação do doutor Ricardo conosco, doutor Pinaza. Isso foi muito valioso, viu? Obrigada mais uma vez. Eu mandei uma solicitação para ele abrir o microfone aí. Doutor Ricardo, o doutor Pinaza, o senhor tem que aceitar aí a liberação. Isso. Microfone funcionando? Sim. Tá. Bem, então aqui, como a gente diria, né? Fechando as cortinas, queria a doutora Adriana manifestar ao doutor Fábio e ao doutor Tirso o nosso agradecimento. A FAESP, dentro de todo o sistema nacional, com certeza está sendo pioneira nesse debate. Isso é um passo pelo Estado de São Paulo que sai na frente e mostra essa lição que a gente vai ter que fazer, que é um desafio para nós. Mas esse desafio, ele é didático, ele é pedagógico. Esse desafio, ele é uma lição civil. A sociedade, se os tribunais têm as dúvidas, se os tribunais fazem as audiências públicas, uma série de coisas vão ter que buscar resposta. E isso é a evolução da sociedade. Isso é o bem-estar da sociedade. Então, essa civilidade, a FAESP está organizando com uma virtude muito grande. A FAESP está fazendo de baixo para cima, consultando. E aquilo que nós falamos, e que o Ricardo salientou, é a pirâmide invertida. No pico ele é abrangente. Então, as perguntas que vieram aí já vai servir para se nós fazermos 10 regras básicas.
em que nós estamos respondendo a maioria das perguntas. Então, dessa base larga de cima, nós vamos para a especificidade, as questões específicas. E aí é a questão do filtro. Mas grande parte das dúvidas estão avançadas nas questões. Então, esse é um passo. A gente pode aproveitar de todas essas perguntas, pedir mais perguntas e nós elaborar nossa resposta, até para fazermos aqui 10 normas, coisa sintética, rápida. Então, aproveitar dessa oportunidade, até para nós fazermos uma outra rodada dessa, em que nós mostramos as respostas, o Ricardo esclarece, e nós ganhamos um passo muito grande com esse esclarecimento. Então, e outra coisa, fica um papel prático, porque nós fazemos em 4 mãos. É essa que é a vitória hoje, uma boa consulta de um trabalho coletivo. Se a gente for olhar bem essa pandemia, o que essa pandemia está nos ensinando? Sermos coletivos. Nós damos passo à possibilidade. Então, eu estava num debate esses dias, Ricardo, sobre a questão de sanidade, produção de sanidade. A União Europeia, que é uma grande formadora de opinião, é de lá que sai tudo, a grande influência no mundo. A União Europeia, sabe o que? Para não ter desperdício, a lei lá diz: recomendamos o uso do alimento até dia tal. Recomendamos, não é só na alimentação, mas na questão da saúde. Recomendamos o uso do remédio até dia tal. Não é mais aquela coisa incisiva. É uma evolução da sociedade. Olha, recomendamos. Tá? Então, recomendamos é muito importante na democracia atual, que nós devemos usar. Então, o Ricardo aqui deu uma aula de recomendação, de bom senso. O que deve prevalecer é bom senso nesse trabalho de diálogo. Então, foi formidável. Tá? Quero agradecer ao doutor Gustavo, tenho trabalhado muito próximo do doutor Gustavo e do doutor Cláudio da Economia, com esse trabalho com a Guaranas, que nós estamos fazendo já há 6 anos. Um trabalho que muito enriquece e que muito nos honra. Então, a gente encerra essa cortina, fecha essa cortina, nessa manhã de sexta-feira, com muita alegria e com muita satisfação de nós fazermos um trabalho próspero e de muita evolução para toda a FAESP, para todo o universo da FAESP, que nós, como paulista, temos muito orgulho. Era isso aí que a gente gostaria de manifestar, doutora Adriana. Tá? E aí, ao Ricardo, pelo preparo desse material, e pela participação em geral, né? Foi uma vitória coletiva de todos nós. Era isso aí que a gente gostaria de encerrar. Tá. A vida da utopia, que belas palavras. Passou uma manhã tão gostosa, e a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é dizer o seguinte: quando a gente ouve falar Lei Geral de Proteção de Dados, encarregado de PO, não sei o quê, a coisa foi descascada de tal forma que ficou tão simples que aquele alienígena que desceu com o disco voador, ele ficou simplinho ali, cai naquela coisa. Bom, tem responsabilidade na coleta, na produção, no tratamento dos dados ali.
Então, eu acredito, doutor Ricardo, doutor Pinaza, que o nosso objetivo foi atingido com louvor e com muito sucesso. Muitos participantes, muitas perguntas. Essas perguntas, essas dúvidas não se encerram hoje, naturalmente. E eu aqui de pronto já estou vendo uma próxima reunião para a gente adequar, customizar isso tudo aqui para o nosso sindicato. Eu quero agradecer de coração, em nome do nosso presidente, como eu disse, sempre antenado, sempre à frente, sempre preocupadíssimo com a rede, porque a FAESP é a rede sindical, ou sindicatos, o sistema é tríplice, FAESP, Senar, sindicatos rurais, e agora a nossa caçulinha, CAESP, né? Mas é isso, eu estou muito satisfeita, obrigada aí, nossos técnicos todos, doutora Juliana, doutor Cláudio, eu não vou elencar todos aí, todos os responsáveis aí da FAESP, essa nossa equipe maravilhosa. Sindicatos rurais, presidentes e coordenadores, obrigada pela atenção, contem sempre conosco, todos os nossos departamentos estão à disposição da rede ali para todas as dúvidas, todo tipo de auxílio aí. Então é isso, muito obrigada a todos, eu acho que foi uma manhã muito produtiva. E quem sabe mais para frente aqui vem até a nossa cartilha ali, né, doutora Juliana? Então, um bom dia a todos, muito frio para todos aí, que venha a chuva. Obrigado, bom dia para todos. Eu também agradeço a todos que participaram, sensacional. A ideia é essa mesmo, transformar alguma coisa em alguma coisa mais simples, mais cotidiana e que seja aplicável, porque isso é importante. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um abraço a todos.